Olá, alunos do segundo ano do ensino médio da Escola João Ramalho em Diadema. Nós vamos dar sequência às aulas falando sobre liberdade, tá bom? Bom, nesse instante nós vamos entender um pouquinho o que significa livre-arbítrio. A palavra livre-arbítrio nada mais é do que liberdade de escolha. Fala-se muito em livre-arbítrio dentro das religiões, onde ao homem foi dado a liberdade de escolher e em cima de escolher entre o bem e o mal e acima disso, sobre isso, as suas consequências. Vamos tratar um pouco de livre-arbítrio e liberdade de escolha relacionado às nossas escolhas dentro da sociedade, tá? Livre-arbítrio, liberdade de escolha. Eu tenho a escolha, eu tenho a liberdade de escolher qual rumo eu vou tomar, qual bom caminho eu vou tomar. Para exemplificar isso, vamos imaginar que nós estamos à beira de um lago e que nós pretendemos jogar uma pedra nesse lago. Então eu vou desenhar o Zé aqui, que pretende lançar a sua pedra no lago. Quando o Zé escolhe o local para lançar a pedra, ele está exercendo a sua liberdade de escolha. Mas ele não exerce a liberdade apenas nisso. Quando ele escolhe entre as pedras no chão, quando ele procura a pedra que ele gostaria de jogar, ele está exercendo o seu livre-arbítrio, a sua liberdade de escolha. Quando ele escolhe em qual local do lago ele quer se posicionar para lançar a pedra, ele também está usando a sua liberdade de escolha, o seu livre-arbítrio. Quando ele foca no local onde ele pretende lançar a pedra, ele também está usando a sua liberdade de escolha. A força com qual ele vai empregar para lançar a pedra também faz parte da sua liberdade de escolha. A direção para a qual ele vai lançar, ou o arco, né? A direção, a posição que ele vai lançar a pedra também faz parte da sua liberdade de escolha. Todas essas ações nós chamamos de livre-arbítrio, liberdade de escolha. Ele está exercendo a sua liberdade. Até aí, tudo bem. Porém, depois que o Zé lança a pedra e ela vai na sua trajetória, ele perde o poder sobre a sua liberdade de escolha. A sua liberdade de escolha foi até o momento antes dele lançar. Após ele lançar, ele perdeu a liberdade de escolha e isso se tornou uma consequência. Ou seja, ele lança a pedra. Se ela vai cair ou não no local onde ele gostaria que caísse, nós só vamos saber depois que ela cair. E as consequências desse ato vão se desdobrar e ele não tem mais controle sobre isso. Pensando nisso, nós vamos pensar na marola, nas ondinhas que essa pedrinha vai exercer. Após a pedra impactar com a água, ela vai formar pequenas ondas. E depois que o Zé lançou a pedra, ele não tem mais como dominar essas ondinhas, ele não tem mais como parar essas ondas. Isso nós chamamos de determinismo. Até o ato de lançar, até antes de lançar, nós chamamos de liberdade de escolha, livre-arbítrio. As consequências desse ato, nós chamamos de determinismo, porque ele não tem mais como controlar as suas ações. Só que o determinismo, ele só vai ser caracterizado como determinismo quando essas ações impactarem na vida de outro. Vamos entender melhor. Quando ele lança a pedra e essas ações impactam com a sua própria vida, são consequências das suas ações. Quando ele lança a pedra e essas ações vão contra a vida de outra pessoa, impactam na vida de uma outra pessoa, nós chamamos de determinismo. Vamos exemplificar para ficar mais claro. Vocês sabem que eu gosto de andar de moto. Então, quando eu pego uma estrada e lá está demarcado ou determinado que o limite máximo de velocidade seja 120 km por hora. Ao viajar dentro desse limite, eu estou exercendo meu liberdade de escolha de seguir a lei.
Pois bem, e vocês sabem que a gente gosta de acelerar. A moto chega a 200, 220 km por hora. Então, nesse caso, eu quero viver a emoção, sentir a adrenalina de estar a 180, 200 km por hora com a minha moto, desrespeitando as regras do trânsito, desrespeitando o limite máximo da estrada. Quando eu exerço essa escolha de desrespeitar e ir além da velocidade permitida, eu estou exercendo meu direito de escolha, meu livre-arbítrio. Caso eu sofra um acidente com a moto, eu perca o controle, saia da pista e me machuque, capote com a moto e machuque somente a mim, só eu mesmo, eu vou sofrer as consequências dessa minha escolha. Então, isso está dentro do campo da escolha. Até o ato de lançar a pedra, até o ato de escolher o ato e exercer o ato, se as consequências forem somente contra a minha vida, é consequência da minha liberdade de escolha. Está tranquilo. Agora vamos supor que a essa velocidade eu perco o controle da moto e eu acabe colidindo num outro veículo. Eu atravesso a pista e acabo colidindo num outro veículo, entro numa porta traseira lateral de um carro e machuco uma criança que está na cadeirinha, dentro da lei, tudo certinho. O cara está na velocidade correta, a criança está presa na cadeirinha, no banco de trás, e eu, ao perder o controle, eu acerte a criança e machuque essa criança. E trago uma sequela para ela permanente, sei lá, ou ela fica com alguma deficiência mental, intelectual, ou alguma sequência, uma paralisia, por exemplo, física, fica paraplégica. A minha escolha, o meu desrespeito, a minha liberdade de escolha, o meu desrespeito à lei de trânsito trouxe a uma criança uma consequência, trouxe as ondas que eu não consigo mais controlar, porque depois que eu perdi o controle da moto, eu não consigo mais controlar a ação. Depois que eu bati no veículo de outra pessoa, eu não consigo mais controlar a ação. E depois que eu feri a criança, eu não consigo mais. É como as ondinhas do lago, não dá para parar. Depois que você escolheu e tomou o caminho, não dá mais para parar. Então, isso nós chamamos de determinismo. Essa ação na vida da criança que não teve escolha nenhuma, nós chamamos de determinismo. O determinismo, então, é a consequência da minha liberdade sobre a vida do outro. E isso acontece o tempo todo nas nossas vidas. Quando papai e mamãe, seu papai e sua mãe decidiram namorar, decidiram casar, foram eles que escolheram. Então você não escolheu nem seu pai nem sua mãe. Quando seus pais ou seus avós decidiram vir para São Paulo, decidiram vir para Diadema, não foi você que escolheu, mas você vive as consequências deles. E assim que funciona. As pessoas escolhem e nós vamos viver as consequências dessa escolha. Não quer dizer que determinismo seja sempre consequência negativa. Podem ser consequências positivas também. Mas o que eu quero enfatizar é que a escolha de um, quando a consequência é na vida do outro, nós chamamos de determinismo. Determinismo é tudo aquilo que nós não temos escolhas, mas ela acontece na nossa vida. As consequências das escolhas políticas. Não estou falando do voto, eu estou falando dos líderes políticos. As consequências das escolhas deles refletem na nossa vida. Pegamos o exemplo agora do Covid-19. A consequência das escolhas políticas nas últimas décadas de Brasil, a consequência de não investir em saúde pública nesse país, agora vai ser as consequências disso vai ser a morte de milhares de pessoas. Se nós tivéssemos uma condição pública de saúde, uma condição de saúde pública nesse país, hoje nós não teríamos tantas mortes. Mas não é um investimento de 6 meses para cá, seria um investimento de 20, 30, 40 anos para cá. A preocupação tinha que ser lá atrás. Mas ninguém poderia prever uma pandemia. Não estou falando da pandemia, eu estou dizendo que os nossos leitos de UTI nesse país estão lotados há muito tempo. Sempre foi o mínimo, nunca se deu condição para que se tivesse uma saúde adequada no país, por exemplo. As minhas consequências, as minhas escolhas profissionais vão
ser como as consequências na vida dos meus filhos, o que eu vou poder proporcionar para eles ou não. Então eu espero que vocês tenham entendido qual a diferença entre livre-arbítrio e determinismo. Livre-arbítrio é a liberdade de escolha daquele que escolhe. Se as consequências é na própria vida dele, não gera determinismo, é apenas consequência. Se as consequências da escolha do livre-arbítrio de quem escolhe for para a vida de outro, nós chamamos de determinismo. E isso é uma coisa que se troca em todas as vidas, em todos os instantes. Nós sempre estamos sofrendo consequências das escolhas de outros e sempre estaremos sofrendo ou agindo com as nossas escolhas e praticando algum determinismo na vida de outro, quer seja propositalmente ou não. Nós temos como exemplo de novo o Covid, algo que vem de outro lado do oceano, de outro lugar, está interferindo na vida de tantas pessoas aqui no Brasil. Bom, saindo um pouquinho da ideia de livre-arbítrio e determinismo, nós vamos pensar agora em 3 questões que precisam ser respondidas para que a gente possa exercer a nossa liberdade, a tão sonhada liberdade. Primeira pergunta: quero? Segunda pergunta: posso? Terceira pergunta: devo? Essas 3 perguntas estão muito ligadas à ética, que é um assunto para uma outra aula, mas que está totalmente pautada dentro da ideia da liberdade. Tudo que eu for fazer para exercer o meu direito de liberdade, eu devo responder essas 3 perguntas de maneira positiva: quero, posso e devo. Todas as minhas decisões para exercer a minha liberdade, é necessário que eu responda essas 3 perguntas na intenção de não ferir a ética, porque a ética são as regras de convívio, o combinado de convívio de uma sociedade. Quando eu exerço a minha liberdade, eu não posso ferir a liberdade do outro. Isso é uma regra básica da ética. A minha liberdade não pode ferir a liberdade do outro. Então, quero, posso, devo, são 3 questões muito bacanas para a gente poder saber se a gente pode exercer tal ato ou não, se a gente pode escolher tal ato ou não dentro da nossa liberdade. Um exemplo: eu quero um carro de 100 mil reais. Bobo eu, né? Todo mundo quer, ou quase todo mundo. Quero. Querer, tudo bem. Posso? Bom, vamos supor que eu posso, né? O salário do professor não dá, mas vamos supor que eu posso. Vamos supor que desses 100 mil eu tenha 50 mil reais e eu vá financiar os outros 50 mil. Então, quero, ótimo. Posso? Posso. Eu tenho metade do valor do carro, a outra metade eu vou financiar. Aí vem a terceira pergunta: devo? Aí eu tenho que analisar todo um cenário. Vamos supor que eu trabalho numa empresa privada e eu tenho um salário que me permite pagar uma prestação do financiamento de 50 mil reais num carro. E eu estou no mês de janeiro desse ano agora, janeiro passado, e eu estou ouvindo rumores que está vindo uma doença que pode pegar o mundo todo, que pode trazer uma crise econômica mundial. E sendo funcionário de uma empresa privada, um funcionário antigo, com um salário acima da média dos outros funcionários, a grande pergunta é: eu devo me arriscar em entrar nesse financiamento para realizar um sonho? O quero, posso, devo vai poder me dizer se eu devo me arriscar ou não. Saindo da ideia de financiamento, qualquer outra decisão que eu vou tomar, o quero, posso, devo, ele é muito bacana porque ele vai me determinar se eu vou ferir o direito de outro ou não. Um exemplo: sexo sem preservativo, sem segurança. Tá lá o menino e a menina, tá no ato lá, vão querer fazer. Quero, claro, os dois querem. Tem camisinha aí? Não. Posso? Claro que pode. É escolha? Ninguém está dizendo que você não pode, você pode. Aí vem a terceira pergunta: devo? Deve? Você deve colocar em risco uma gravidez indesejada, aonde você vai ter uma responsabilidade prematura na sua vida?
por causa de um momento de prazer? Você acha que vale a pena você ter uma responsabilidade por toda a vida? Não só financeira, mas uma responsabilidade como pai ou como mãe. Você acha que vale a pena você, por causa de um prazer? Você está com uma pessoa que você nem tem um relacionamento de namoro, uma coisa mais séria, é só uma aventura. Menina, você acha que vale a pena você correr o risco de ter o pai de uma criança que nem tem nenhum relacionamento afetivo com você, não tem nada? E as doenças venéreas? Você acha que vale a pena você correr o risco de pegar uma doença que você precise tomar um coquetel de remédios para o resto da vida e agora numa pandemia como essa você ser um candidato a morrer porque você tem sua imunidade muito baixa? Você acha que vale a pena correr certos riscos por causa de um momento de prazer? Então a gente pensa, quero, posso, devo. Porra, andar de moto sem capacete, na quebrada, na garupa, de ensolarado, quero. Bom, mas sem capacete corre o risco. Bom, se a polícia não vê, eu não vou tomar multa, então eu posso. Se eu estou preocupado com a multa, se a moral ou a ética está preocupada só com a multa, quero andar, quero. Posso andar, posso. Vou responder as consequências caso me peguem. Mas eu devo? Será que eu devo correr o risco de ficar com sequelas caso eu caia? Eu li uma frase muito interessante no Facebook esses dias, do grupo de motociclistas, que diz o seguinte: para andar de moto a gente não se veste para sair, para passear, a gente se veste para cair, porque moto tem duas rodas e o índice, o risco de você cair existe e ele é grande. Então quando você se veste para cair, você vai cair, vai rolar no chão, mas não vai ter grandes ferimentos, porque você está protegido, não vai ter, né, não vai esfolar a pele, está com capacete e tal. Então eu devo correr o risco de ter a minha vida ceifada ou ter a minha saúde prejudicada por causa de um instante de passear no sol de moto sem capacete só para impressionar os outros? São essas escolhas, essas perguntas que nós temos que fazer em todas as esferas das nossas vidas. Quer estudar? Será que se eu fizer essa pergunta para você, vamos discutir isso no grupo de WhatsApp. Quer estudar? Posso estudar? Devo estudar? Eu sempre falo para meus alunos, vocês às vezes estudam pensando na nota, fazem as coisas, tem o mínimo para tirar a média suficiente para passar, a média 5. Eu sempre falo isso para alunos que vivem da média 5, você vai ter uma vida 5. O seu trabalho será média 5, o seu relacionamento será média 5, porque você se contenta só com a média 5, só com o suficiente. Na vida nós temos que buscar o melhor para nós. Então eu tenho que estudar só para poder, vou fazer o trabalhinho de qualquer jeito, dá para passar, professor, dá para ter a nota? Não faz isso, não faça isso na sua vida. Queira estudar. Você pode estudar, você tem ferramentas para isso, mesmo com toda essa pandemia, todas essas coisas, mesmo com dificuldades, nós ainda estamos conseguindo estudar. Você deve estudar. Você deve pensar no seu futuro, pensar nas suas escolhas. Liberdade é isso. É você viver dentro das suas escolhas e junto com isso colher as consequências das suas escolhas. Então estude não pela nota, mas pelo conhecimento. Busque o saber não pela nota, mas pelo conhecimento. Porque se tem uma coisa que ninguém pode roubar de você, é o conhecimento. Beleza, pessoal? Um abraço e muito obrigado.